Basta você querer engravidar que os pitacos começam a chegar. Meu nome é Fernanda Andrade, eu sou ginecologista e obstetra e hoje nós vamos falar para vocês alguns dos pitacos que nós recebemos nas nossas gestações e falar profissionalmente sobre esses temas, explicando tudo para vocês. Prazer, meu nome é Ana Carolina, eu sou pediatra e não ser pediatra não ajudou muito em não receber pitacos, não. Olá, eu sou Estela Mello, sou fisioterapeuta infantil e também recebi muitos pitacos na gestação e na maternidade por aqui. Alguns dos pitacos que vocês deixaram na nossa caixinha fala muito sobre sono. Quem não recebeu pitaco sobre isso? Vocês têm algum caso específico que vocês receberam? Eu acho que o que a gente mais recebe é: prepara para dormir agora enquanto você pode, porque depois nunca mais você vai dormir direito. Nunca mais você vai dormir. Acho que é o que mais recebe, né? Ou, agora que já nasceu, né? Tá dormindo a noite toda? Porque aqui já dorme a noite todinha. Faz tempo. Então, tipo, não, daqui 3, 4 anos você vai dormir bem. Vai passar. Mas aí se você quiser outro, acabou, começa tudo de novo. Se você tá dormindo bem agora, é o momento certo de já programar o próximo, antes que você esqueça. E tem a questão do colo, né? Só dorme no colo, o berço sempre tem espinho. E não é que às vezes parece verdade? Às vezes parece verdade. O meu já foi o contrário, gente. Como eu sou obstetra, né? Que sempre me falavam, que bom que você tá acostumada, você não vai dormir mesmo. Mas nunca me assustou, afinal, né? Sou obstetra, passava a noite acordada. Mas fala sério, eu não acho que é a mesma coisa, não. É totalmente diferente, porque eu acho que no plantão você tá trabalhando ali na rotina do dia a dia, junta muitas coisas acumuladas e é diferente. É diferente, mas... Pelo menos é prazeroso, né? Então, eu achei mais fácil. Eu não tenho dificuldade com sono. Na verdade, uma coisa que eu percebo muito, que interfere muito no puerpério das mulheres, é a privação de sono nos primeiros dias. Então, quando as pessoas me perguntam como foi seu puerpério, gente, eu achei meu puerpério tão tranquilo. Mas assim, o Dom passou 45 dias na UTI, então foram 45 dias que eu dormi bem assim, né, preocupada, mas eu conseguia dormir a noite inteira, ele não me acordava à noite. E assim, ele se acostumou, se adaptou tão bem lá, que o Dom não foi um bebê chorão. Ele acordava de 3 em 3 horas para mamar, acorda até hoje. 1 ano e 3 meses, ele acorda de 3 em 3 horas. Ele acorda 2 vezes na madrugada para mamar ainda. Mas não é uma coisa que me incomoda, porque eu passava a noite inteira acompanhando paciente de plantão. E assim, é uma tensão muito maior. Como você disse, é prazeroso agora, né? Então tá tudo certo. Mas eu vejo que realmente isso é uma grande dificuldade das mães, a privação de sono. E eu acho que hoje a gente pode falar um pouquinho sobre isso, quanto isso pode interferir no puerpério, na saúde materna, física e mental e na saúde do bebê. Porque esse sono mal dormido, ele é ruim tanto para os bebês quanto para as mães. Influencia na família toda, né? Eu tinha muito medo, era um dos meus maiores medos. No pré-natal psicológico eu falava, assim, o meu maior medo é a privação de sono. Porque quando eu trabalhei na USP, os meus plantões, eu fiquei à noite muito tempo. E aí, eu não sou da noite. Você já está acostumada, né? Eu não sou da noite. O meu dia pós-plantão era um dia de ressaca, assim, que eu ficava imprestável. Eu não servia para nada. E aí eu ficava pensando, meu Deus, se eu ficar imprestável, como eu ficava depois dos plantões? Porque no plantão você tá na adrenalina ali, você não dorme porque você tá correndo. Mas eu chegava em casa, eu tomava banho e eu morria. Era uma dor de cabeça, um enjoo, e eu não prestava para nada se eu não dormisse bem. Assim, pelo menos umas 6 horinhas. Que aquele cochilo de 1 hora depois também, para mim, não servia para nada, era pior. E eu pensava, meu Deus, se eu ficar sem dormir à noite e no outro dia tem que cuidar da Beatriz, eu não vou dar conta. Mas Deus dá força, né? Deus sustenta. E assim, são coisas que podem começar a ser cuidadas desde a gestação. Então, sim, tem algumas coisas que nós podemos fazer na gestação para ajudar isso. Nós sabemos que os bebês sentem o que a gente sente, os bebês já ouvem a partir de uma certa idade gestacional. Então, assim, eu sempre falo com as mães, coloque uma musiquinha para o bebê ouvir, uma música que seja calma, é algo que vai ajudar. Converse com os bebês. O Dom, a gente conversa com ele, ele acalma na conversa. Existem
músicas, reações que a gente pode ter que teve na gestação. Então, assim, os cuidados precisam começar na gestação. Vocês têm que tentar viver de maneira mais tranquila. A gente sabe que são coisas que não dependem só da gente, né? Mas o que a gente pode fazer, com certeza ajuda. Sem dúvida nenhuma, uma das coisas que eu quero para uma próxima gestação é ficar um pouco mais tranquila, trabalhar menos, porque eu sempre trabalhei muito. O Dom é tão agitado quanto eu fui na minha gestação, gente. Não tem jeito, muito eu ia falar isso agitado agora, mesmo. sabe? Eu já atendi mães em consultas pré-natais que fala assim, eu estou colocando um despertador para acordar tal e tal hora, porque é a hora que o bebê vai acordar. Realmente existe uma certa coincidência. A mãe acorda 3 da manhã e 6 da manhã para ir no banheiro. Normalmente é o horário que o bebê desperta para amamentar, mas assim, não existe essa orientação, né? Isso eu nunca vi. Eu já vi mães colocarem despertar em horário que quer que o bebê acorde naquele horário. Você acredita? E assim, não tem jeito, né? Nós que já somos mães e quem já se tornou mãe sabe que uma coisa que não depende de nós é a maternidade. A gente não tem absolutamente nenhum controle sobre a maternidade. Pensa, eu, obstetra, quase morri por uma síndrome obstétrica. Então, assim, a gente não tem controle. A gente sabe como fazer, mas não sabe controlar quando é com a gente. Eles que mandam na gente desde a gestação, né? Eles mandam em tudo. E falar de sono, para mim... Gente, foi desafiador. A pediatra fez tudo de errado que podia fazer para depois se reorganizar e entender o que eu faria com o sono dela. Vocês não têm ideia do que eu vivi. Mas eu acho que isso, de certa maneira, é bom, que a gente aprende vivendo. A experiência nos traz coisas diferentes. Sem dúvida nenhuma, a forma com que eu cuido hoje de uma pré-eclâmpsia é totalmente diferente da forma com que eu cuidava. Eu estudei muito mais, eu precisei muito mais disso. E aí, a partir do momento que você vive essa experiência, eu acho que é mais fácil você dividir ela. Você conseguiu dividir comigo tanta coisa sobre a maternidade não, sobre o sono, que foi extremamente importante. Então, esse cuidado que você teve, que você precisou fazer para aprender, você consegue dividir muito mais. Então, assim, hoje o Dom ainda acorda de madrugada, mas eu consigo manter um controle, uma pequena rotina que a gente foge de vez em quando, mas eu consigo ter um pouco mais de controle a partir de tudo que você me orientou em uma consulta. Então, assim, é importante todo esse cuidado. Na gestação, a gente tem que tentar manter um controle também. Sono é uma coisa que às vezes não depende tanto da gente, às vezes a mãe tem dificuldade de dormir, e existem formas de a gente tentar tratar e melhorar isso. Então, no pré-natal, a gente já pode começar a conversar. O que te incomoda, você precisa discutir com o seu obstetra para a gente achar uma forma de resolver isso. E os desafios nos tiram da zona de conforto, né? E a gente aprende muito nesses momentos. Eu acho que quanto mais fora da zona de conforto, mais a gente aprende, mais a gente consegue, no caso, como os profissionais, compartilhar isso com as mães para ajudar na prática mesmo, né? E eu acho que o principal, gente, de sono é a questão da cobrança, sabe? Eu acho que existe, assim, a gente tenta estudar, a gente tenta planejar como mãe, como que eu vou fazer, como que eu vou me organizar, mas os primeiros 3 meses, a gente chama esse período de esterogestação. Você já ouviu esse termo, Sim, né? muito. Então, assim, esterogestação é um momento que o bebê ele está se readaptando fora da barriga da mãe. Então, assim, ele tem uma tendência a querer mais colo. Ai, você tá dando muito colo, vai acostumar. Então, assim, são muitas cobranças que existem ali naquele início e que a gente acha que vai conseguir criar uma rotina ali no primeiro mês, e isso não funciona. Eu sempre falo assim, até consultoria de sono, por exemplo, a gente tem profissionais que só atendem a partir de 3 meses, porque os primeiros 3 é literalmente uma adaptação com a amamentação, adaptação de mãe e bebê, tentativa de rotina, mas nem sempre vai ser igual. Tem dia de vacina, tem dia de um passeio que sai fora da rotina, e então, assim, é tudo muito diferente. Então, assim, eu sempre oriento no consultório o quê? O principal é você começar a tentar organizar as coisas e nem sempre criar uma dependência mesmo do bebê. O bebê, para o sono fluir bem, a gente não pode, ele só dorme se mamar. Ele só dorme mamando no peito, ele só dorme se balançar, ele só dorme no carro. Já teve casos de mães falar assim, ele só dorme com um biscoito de polvilho na boca. Ou seja, o bebê é como se fosse uma folha em branco.
a gente que vai criando o hábito. Então, se eu balanço todo dia, ele vai querer balançar todo dia. E o bebê tem muito assim no sono. Eu falo muito com as mães, gente. E isso foi uma coisa que eu vivi muito com a Cecília. Se o bebê dorme mamando, quando ele acorda, ele tem uma sensação que ele vai voltar para o mesmo lugar que ele estava. Então, se ele dormiu sugando seio materno, ele vai acordar e vai chorar até voltar para o seio materno. Então, assim, a gente precisa ir. São pequenos ajustes, amamentar, mas não dormir enquanto está amamentando. São coisas pequenas que faz total diferença aí na questão do sono do neném, né? E essas crenças, elas contribuem muito para a forma que a gente vai viver e que vai ensinar para os nossos filhos. Eu vou dizer isso tanto por questões de associação, quanto uma coisa que eu ouço muito e que foi algo que eu acho que eu não vivi. Justamente por uma orientação que você me deu. A gente ouve muito as mães falarem sobre a questão de... Fugiu o nome agora. Quando as etapas... Saltos de desenvolvimento. Saltos de desenvolvimento. Isso mesmo. Eu ouvia falar muito sobre esse salto de desenvolvimento. Não tive tempo de estudar sobre isso, gente. Foi tanta coisa na minha gestação. Eu queria muito ter tirado um tempo para eu poder estudar mais sobre o bebê. Mas, assim, as coisas aconteceram, passaram por cima de mim na gestação. Eu casei, eu tive um casamento na praia. Foi quando eu descobri que era o Dom que estava chegando. Assim que eu cheguei do casamento... 1, 2 semanas depois eu comecei a ter os inchaços e aí as complicações já começaram. Eu não consegui fazer um enxoval, não consegui arrumar o quarto, não consegui fazer nada. Realmente tudo passou por cima de mim, então eu não consegui estudar sobre isso. Mas eu sempre ouvi alguém falar sobre salto de desenvolvimento. Quando eu cheguei com o Dom, ele começou a ter cólicas logo no início. Até então ele não tinha tido... Na verdade, ele não teve cólica, né? Ele teve disquesia. Então, quando ele começou a ficar aborrecidinho, que eu ainda não sabia o que era que estava acontecendo, eu conversei com a Ana. Falei, Ana, será que pode ser um salto de desenvolvimento? A Ana falou assim, ai, Fê, eu não acredito muito em salto de desenvolvimento. Gente, eu levei isso pra minha vida. Nunca mais eu li sobre nada. Eu vejo, sabe, desenvolvimento ali no Instagram, eu passo pela frente, nem sei o que é, nem sei quando acontece e tenho certeza que o Dom nunca teve, gente. Ele só chora e ficou aborrecidinho, assim, nessa época da disquesia. E agora, quando tem dente, nascendo, essas coisas. Mas não tem um dia que eu falo, ai, hoje o Dom tá assim, eu acho que é um salto de desenvolvimento. Não sei se foi uma crença que eu levei pra mim e, sei lá, passei isso pra ele, mas... mas... Eu acho que a Estela pode ajudar nisso. Mas, assim, esse termo, saltos do desenvolvimento, nada mais é que algumas regressões que o bebê tem em momentos que ele está desenvolvendo muito. E nada mais é que o bebê querer realmente viver e aproveitar tudo que tem. Então, assim, eu no consultório oriento muito. Esquece saltos de desenvolvimento, por quê? Isso vira uma pressão. Ai, tô chegando os 3 meses, meu Deus, vai vir aquele salto que o bebê não dorme nada. Então, assim, eu não gosto de usar esse termo por isso, porque é uma pressão. E o desenvolvimento, o mais importante é o bebê tá desenvolvendo. Então, se tá desenvolvendo, pode ter algumas alterações na rotina, mas, assim, nada para pressionar e para fazer a gente aceitar algumas coisas, né? Eu acho que, na verdade, pela literatura nem existe, né? Nem se pode. Esse salto de desenvolvimento foi algo criado pela internet por aí, e aí todas as mães seguem à risca, né? E eu acho que isso acaba influenciando muito mesmo na atenção da família inteira. É exatamente o que a Ana falou, é o que eu defendo lá no consultório também. Porque a mãe fica na ansiedade esperando aquela tortura do salto. E aí tem várias regressões, mas por estímulo mesmo. Um exemplo claro, assim, de saltos, que na verdade eu não descrevo como salto, né? Mais como uma evolução. Por exemplo, bebês que são muito tensos e passa comigo na sessão, normalmente eu libero muito a região aqui, assim, da nuca, do pescoço, trabalho assimetrias cranianas e tudo mais. E quando eu faço essas manipulações de maneira bem efetiva, quando o bebê está bem tranquilo, que ele deixa realmente eu liberar muito tempo, porque depende muito da aceitação do bebê também durante a sessão, né? Eu sempre falo com a mãe, pode ser que hoje ele durma melhor, que acaba relaxando um pouquinho mais. Então, às vezes, a sonequinha, depois que sai do consultório, acaba ficando um pouquinho mais pesada. Eu já deixo a mãe ciente para não assustar. Tipo, eu saí daí e ele tá dormindo horrores. Só que tem alguns bebês que são muito tensos, que relaxam tanto, que acaba evoluindo muito com as habilidades. Então, eu tinha uma mãe que o bebê era muito tenso, ela falava assim, para de falar que ele dorme à noite. Porque eu saio daqui, ele vira
outra criança. Ele bate palma a noite inteira, ele rola a noite inteira, porque ele desenvolve. O que ele estava travado ali, ele consegue evoluir no desenvolvimento e aí acaba que pode ter essas regressões no sono, porque ele acabou de aprender uma habilidade nova. Então, ele aprendeu a bater palma, ele quer bater palma o tempo todo, né? E ele acaba testando essas habilidades. Então, pode ser que isso influencie, mas em momentos específicos, né? Mas ficar esperando saltos meses e meses, eu acho que é uma angústia muito grande para a família, né? E acaba interferindo mais do que o ganho da habilidade. Porque, por exemplo, aprendeu a bater palma, ele bate palma essa noite, na noite seguinte já está tudo bem. E ele já entendeu que ele consegue fazer isso quando ele quer, né? De maneira espontânea e não precisa ficar fazendo o tempo todo nos despertares, né? E é por isso que eu quis trazer isso aqui, porque essa crença que a gente tem acaba que muda muito. É a questão do sono mesmo. Se você está crente de que não vai dormir à noite, que o bebê não vai dormir bem, isso pode acontecer. Quantas mães que chegam falando, nossa, meu bebê dorme super bem, já dorme a noite toda. Então, assim, não é todo bebê que vai ter essa dificuldade do sono. Os primeiros dias realmente são difíceis e é importante a gente entender tudo isso, porque o puerpério é algo intenso demais. Então, a gente já se preparar para isso é super importante. Mas se você falar nessa questão da atenção, durante a minha gestação e você lá na clínica conosco, eu aprendi sobre essa questão da atenção que eu não sabia. Gente, a atenção pode atrapalhar muito na amamentação, no sono do bebê, porque eles ficam tensos. Sabe aquele bebê que vocês falam assim, nossa, é tão esperto, tão pouco tempo de vida e já fica retinho, gente, isso não é bom. Isso é uma tensão que atrapalha. E essas tensões podem ser geradas na gestação. Então, a posição que o bebê fica, aquele bebê que se encaixa desde o início, e eu não sabia disso, eu descobri depois que a Estela estava comigo. Então, quando o bebê encaixa muito cedo, eu já oriento para a mãe, olha, precisa avaliar esse bebê quando nascer, aquele bebê que é muito chorão desde o início, que só chora, às vezes tem dificuldade para amamentar, dificuldade para dormir, isso pode ser uma tensão. E a tensão também pode ser gerada com a tensão da mãe, né, Estela? Com certeza. Os bebês são uma esponja, né? É igual a Ana falou, ele é uma folha em branco e ele absorve tudo, ele aprende tudo com a gente. Então, desde a gestação, ele está vivendo, sentindo todo os seus sentimentos, né? Ele está vivendo as suas experiências e acaba que isso influencia. É igual vocês falaram do exemplo da música, né? Coloca uma música calma para ele ir acostumando com aquele ambiente, com aquela música, com a sua voz. E da mesma forma que isso ajuda de forma positiva, os estresses, as brigas, as angústias, todas essas partes ruins da gestação, ele acaba absorvendo também. E aí nasce realmente aquele bebê tenso, durinho, que não é bom. Então, um bebê muito espertinho, muito durinho antes da hora, acaba prejudicando, né? Realmente não é bom para o desenvolvimento do bebê como um todo. E acaba influenciando o bebê que não dorme bem, um bebê que é tenso, ele chora muito, ele dorme cada vez menos e vai virando um ciclo, né? Vai virando uma bola de neve. Ele não consegue fazer as brincadeiras de forma efetiva, não consegue mamar bem porque a posição fica ruim. Então, acaba influenciando tudo, né? O sono, no desenvolvimento, na alimentação, na rotina da família, né? Então, acaba que interfere muito em muitas coisas, né? E essa fase difícil do puerpério, eu acho que a gente se prepara muito para a maternidade, fala pouco do puerpério, né? É algo que, com certeza, a gente precisa criar mais esse momento, esse vínculo e ensinar mais às mães, porque é um momento difícil, que já está vivendo isso, de não dormir bem, de não saber o que fazer, de brincadeira, de receber muitos pitacos. Então, o psicológico da mãe acaba que fica bem... A gente duvida muito da gente, né? A gente passa a duvidar da nossa capacidade mesmo. Embora, assim, eu acho que eu me preparei tanto para esse momento, como do puerpério, que eu sabia que... Na verdade, eu acho que é porque eu vivi isso muito na maternidade de outras mães. Eu via as mães chegando decepcionadíssimas porque queria ter um parto normal e teve uma cesárea, decepcionadíssima porque queria muito amamentar e não conseguiu. E eu sempre pensei que eu não ia levar isso para minha maternidade, que eu ia deixar que tudo fosse de maneira mais leve. Então, eu acho que eu vivi isso de maneira leve. E hoje, se você me perguntar, a gente tem uma mania de sempre duvidar da gente em tudo, né? A única coisa que eu posso te garantir com certeza absoluta é que eu sou uma boa mãe. A gente, às vezes, fica... Eu vejo muitas mães duvidarem disso e eu me preparei tanto para isso que eu tenho muito para acertar, eu tenho que melhorar muita coisa, eu tenho que aprender muita coisa. Mas se me perguntar, qual é a única certeza que você tem na vida? Que eu sou uma excelente mãe.
E assim, Fer, aproveitando aí, você falando, eu via os meus pacientes e levei isso com muita leveza. Eu fui o contrário. Você se Eu acho que cobrou, por né? saber demais, por ter muito conhecimento, eu me cobrei demais e eu achei que eu pesei muito na minha maternidade. Hoje eu uso muito de exemplos do que eu vivi com a Cecília para trazer para as mães, para tentar ajudar, sabe, a ser diferente. E dentre tudo, o sono, eu acho que foi o principal, que foi o que mais mexeu comigo na gestação. Acho que, assim, na nossa formação mesmo, eu acho que é bem pouco que a gente aprende, assim. Não sei, não acho que é suficiente. Também a gente vai evoluindo muito, descobrindo outras coisas. E com a Cecília, eu acabei fazendo tudo que eu orientava para não fazer. Então, assim, ela começou a acordar de hora em hora. Gente, sério, me deu desespero. Eu comecei a colocar na minha cama. Eu fiz cama compartilhada. Com 9 meses. Foram muitas coisas acontecendo. Então, a gente mudou de cidade, mudei o quarto dela, mudou o ambiente, mudou a rotina, voltei a trabalhar. Foram muitas coisas ao mesmo tempo. E a rotina foi embora. E tudo desandou. E o que eu fiz? Levei para minha cama. Nossa, gente, tá doido. Eu acordar de hora em hora, cansada. E ela amamentava só no seio materno. Então, a gente até pode ter ajuda, mas não é a mesma coisa quando depende da amamentação, né? Então, levei para minha cama e aí chegou num ponto que eu falei, pera, não dá mais. Eu tô virando refém de tudo que eu oriento que não é para ser feito. E eu entendo hoje, quando a mãe fala, ai, Ana, tô fazendo cama compartilhada. Eu falo, olha, eu estou aqui para te orientar, não estou aqui para te cobrar. As nossas escolhas como mãe são nossas, as consequências são nossas. Então, assim, eu como pediatra, estou ali para orientar o que é certo, os riscos, para a pessoa tomar o cuidado, mas acaba que eu escolhi fazer isso. E eu hoje vejo que não foi tão positivo, sabe? Me trouxe muitos problemas. E depois disso, eu entrei numa pós-graduação de neurociência do sono infantil e falei, chega, não dá mais. Contratei uma consultora de sono, que era minha colega de turma, e falei, me ajuda, porque até eu fazer esse curso eu preciso de ajuda. E aí, no processo, gente, juro, foram 10 dias. Ela só dormia comigo, ela só dormia mamando. Ela passou a dormir no berço, ela passou a acordar uma e nenhuma vez à noite. Ela dorme a noite inteira. Ah, Ana, tem dia que acontece dela não dormir a noite inteira? Tem. Tem dias, foi aniversário dela, brincou muito, cansou muito. E às vezes o cansar também não significa que vai dormir 100% bem. Acho que esse é um mito também, viu? Tem que cansar o bebê, porque se ele dormir muito de dia, ele não dorme bem de noite. Não é. O bebê que dorme bem de dia, dorme bem de noite, porque é um reflexo do dia, né? Uhum. Então, com ela, eu aprendi muita coisa. E hoje eu me sinto muito mais segura para orientação de sono, graças a tudo que eu vivi. Porque eu vivi o outro lado. Eu acho que viver o outro lado foi essencial para aprender. Então, hoje, assim, se eu puder falar dicas de sono, primeira coisa gente, não coloque pressão. Não tente colocar uma rotina rígida, mas coloque uma rotina, né? O bebê, ele precisa muito de previsibilidade para dormir. Não só o bebê, toda criança. Ele precisa entender, a gente precisa entender que existe uma rotina, agora é hora de dormir. Ah, Ana, o que eu posso fazer de diferente? O maior erro, assim, que eu vejo é superestimulação à noite. O pai chega e brinca, e joga pra cima e pula e tal. Gente, agora é hora de dormir. A gente tem que ir desacelerando a criança, diminuindo a luz, colocando a música, né? Se tiver uma associação com a música, fazer boas associações. Às vezes a naninha, uma cobertinha, isso é favorável, facilita o processo para a criança, mas não associar ao seio, à amamentação. Balanço, e assim, né? Vai ficando pesado. Ao balanço, porque realmente, assim, tem coisas que vão ficando insustentáveis a colocar o biscoito de polvilho na boca. Então, assim, vamos arrumar associações que são possíveis. Uma naninha ali com o bebê, com o cheirinho da mãe, isso ajuda às vezes. Então, assim, uma rotina leve, sem muito peso naquilo. O bebê precisa entender o ciclo circadiano, que é dia, que é noite. Então, durante o dia, até os 3 meses, eu falo, soneca de dia no claro, né, no ambiente com barulho. À noite, no escuro,
sem barulho, muitas vezes as mães colocam luzes, né? E luz entra na superestimulação. Existe uma luz vermelha, ruído branco, que pode ajudar, que não é tão prejudicial. Mas são tantas informações que a gente precisa de ajuda mesmo, né? Tem Então, que assim, selecionar. confesso, eu vivi, eu errei, eu aprendi e hoje eu tento ajudar a não errar. Mas E hoje se ensina errar- com maestria. Se errar, vamos juntos tentar corrigir o que tiver errado, né? E tá tudo E certo. buscar ajuda, acho que é importante, né? Acho que eu consegui fazer isso de forma mais leve porque eu tinha o apoio de todas vocês lá na Maternar, né? Então, eu acho que isso faz diferença. A equipe multiprofissional também faz diferença, né? Tanto no pré-natal quanto no pós. A gente consegue ter esse direcionamento, né? Eu fiz recentemente o programa Acolhe Bebê, que é para ajudar nessa fase mesmo, massagens para cólicas, gases, disquesias. A Ana tem um módulo de rotina e sono para ajudar também. Então, tem aula sobre quem acolhe a mãe. Porque a gente fala muito sobre como fazer a rotina com o bebê, mas a mãe precisa desse acolhimento também, né? E a gente precisa saber como fazer, como trazer leveza para esse momento, né? E o que muitas vezes eu vejo nesse momento é que a mãe não é acolhida, não só no sentido de não receber ajuda, de não pedir mesmo, de esconder o que está acontecendo. Então, assim, muitas vezes elas querem carregar esse fardo sozinha. De eu tenho que dar conta. Exatamente. Então, às vezes, elas chegam ao consultório, eu pergunto como é que tá. Não, tá tudo certo, não tem nenhuma dúvida, não tem nada. Às vezes elas reclamam que o pai não ajuda, mas quando você conversa um pouquinho, às vezes ela não deixa o pai ajudar. Não deixa outras pessoas ajudarem. Então, ela quer sozinha ir ali, trocar o bebê, dar uma mamar, fazer tudo, resolver tudo sozinha. Então, e isso deixa o puerpério mais pesado. Então, a gente precisa aprender a abrir mão de algumas coisas e pedir ajuda. É muito difícil resolver tudo sozinha. Então, assim, tem que saber compartilhar esse momento também. Olha, eu não estou conseguindo dormir bem, cuida do meu bebê um pouquinho agora, porque agora eu vou descansar. Tá difícil. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. A gente precisa desse tempo, né? Tá difícil dar o banho, trocar, dar uma mamar, fazer tudo sozinha. Então tá mamando no peito, só você vai resolver? Então o pai, ou a avó, ou alguém, a rede de apoio vai dar o banho, colocar pra rotar, colocar pra dormir. Tem que abrir mão desse momento. Não pode pegar pra fazer tudo sozinha. Acho que é importante mesmo. Rede de apoio é essencial, né? Uma rede de apoio que não dá tantos palpites errados. E que respeita a sua decisão. Acho que é o mais Exatamente. importante, né? O respeito. O respeito pela decisão dos pais, né? Porque o pai e a mãe que são os responsáveis pela criança, né? Então, os profissionais da saúde, nós orientamos o que a gente sabe que é o mais correto, mas a decisão do que fazer é do pai e da mãe, né? Se eles querem fazer cama compartilhada, se eles querem... O que eles vão fazer com... a situação do bebê é decisão dos pais, né? Então, acho que a rede de apoio, paga ou não, tem que respeitar essa decisão, né? Acho que é o mais importante. Então é isso, esse foi mais um episódio do Café com Pitaco. Nós falamos um pouco mais sobre os pitacos que recebemos sobre o sono e as nossas experiências profissionais, a melhor forma de lidar com todos esses assuntos. Obrigada pela presença de todos vocês e deixem pra gente qual foi o pitaco que você recebeu na sua gestação, que nós vamos compartilhar e falar um pouquinho sobre esse assunto. E não deixe de compartilhar com outras mães para ajudarem a maternidade a ficar um pouco mais leve também, né? Exatamente. Que é super importante. Curte, compartilhe e segue a gente aqui no podcast para você saber um pouquinho mais e para compartilhar essa experiência com outras mães também. Vamos tornar tudo mais leve.